Pois é, Elísio, agora temos, né, o prazer de receber aqui em nossa linha, né? Já estamos com ele na linha aí, o Marcos Moreira, ele que é diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro. Vai falar um pouquinho, né, desse início dos trabalhos da EPR aqui na concessão do pedágio, esse novo modelo, né, que o governador Ratinho Júnior disponibilizou aí para toda a população, para o Paraná. Outras concessões já estão sendo leiloadas, mas aqui do litoral do Paraná já está em andamento, há cerca de aproximadamente 2 meses de trabalho, e nós estamos com o Marcos Moreira. Então, primeiramente, bom dia, Marcos. A primeira pergunta que eu já deixo para você é como que foi, né? Como que está sendo esse início dos trabalhos da EPR Litoral Pioneiro aqui na concessão do pedágio, que também corresponde ao litoral do Paraná. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Difusora, e bom dia, Maicon. A gente agradece mais uma vez esse espaço, né, de poder contar um pouco aí do contrato de concessão. Ele é um contrato diferente do contrato anterior, né? Ele é um contrato federal e ele tem uma extensão de 605 quilômetros. Então, ele não abarca só esse trecho aqui entre Curitiba e Paranaguá, como também ele tem 2 trechos muito importantes, um nos Campos Gerais e outro no Norte Pioneiro. Então, ele conecta Curitiba, Paranaguá, as 2 PRs aí, Alexandra Matinhos e a PR-407, que é muito importante para o cidadão de Paranaguá, as PRs que ligam os municípios de Morretes e Santa Unina, e para aqui em Curitiba tem um hiato aqui, um trecho que não é da nossa concessão, e volta em Ponta Grossa, vai até Jaguariaíva, Sengés, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. Então, é um importante eixo de desenvolvimento aí para o estado do Paraná. E vem sendo muito interessante esse início, né? A gente tem sido muito bem recebido aí pelas comunidades, pelas prefeituras, pelas associações aí de produtores, e a gente vem mostrando as diferenças desse contrato, como eu comentei para você. Ele vai ter aí um volume de investimentos muito significativo já nos primeiros anos de concessão. São previstos 8 bilhões de reais, 8 bilhões em 7 anos. O programa total é de 30 anos com 12,3 bilhões, mas 8 já serão concentrados e entregues nas grandes obras de aumento de capacidade aí do trecho. Isso é importante, né, Marcos, essas obras, né, que são fundamentais, até inclusive aproveitando o gancho dessas obras, Marcos, a gente fala um pouquinho aqui do litoral do Paraná, né, que é onde a Rádio Difusora tem um alcance enorme, né, muita gente acompanha a nossa programação aqui no dia a dia. A respeito do litoral, Marcos, as obras, vamos dizer assim, as principais hoje, né, carpinagem, sinalização, limpeza da via, manutenção, claro que algumas já estão sendo executadas, mas num geral, assim, as principais, quando tem uma programação, como é que está o andamento dessa questão das obras para o litoral do Paraná? Nós começamos aí para o primeiro ano, a gente precisa retomar a rodovia. Ela ficou um tempo sem a manutenção mais intensa, né, de um contrato de concessão para o outro, e a gente sabe que manutenção rodoviária é um negócio bastante pesado, né? O ambiente rodoviário desgasta muito rápido aí pavimento, sinalização, dispositivos de drenagem. Então a gente vem agora, nesse primeiro momento, a gente precisa restabelecer as condições de trafegabilidade aí bastante positiva para o usuário. Então já se nota aí nesses primeiros meses capina, né, roçada, o mato estava muito alto, muito denso. Limpeza e substituição da sinalização. Nesse ponto eu faço um parênteses que vai ser feito já um reforço nas próximas semanas aí na sinalização do trecho de serra, na descida aqui de Curitiba para Paranaguá. Drenagem, que é aquele dispositivo que boa parte das vezes não está na superfície da rodovia, a gente não vê o trabalho ali, mas os bueiros, as caixas de contenção, as caixas de coleta, as escadas de drenagem que ficam nas encostas, elas todas estão recebendo manutenção, foram retiradas já quase uma centena de caminhões aí desses resíduos que se depositaram ao longo do tempo. E também pavimento, não tem mais buraco, panela na rodovia. A gente vai voltar agora com o recap, aqueles pontos onde tem ali um desplacamento, que é aquele que vibra um pouco quando a gente passa com o carro, aquilo também será concentrado. Então, esse é o primeiro ciclo, desse primeiro ano.
Do segundo ao quinto, todos os trechos, os 605, vão ser restaurados. E o mais importante, do terceiro ao sétimo ano, e por que a partir do terceiro ano? Porque nesses 2 primeiros anos a gente precisa fazer projeto, aprovar esse projeto junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e conseguir as licenças ambientais, que a gente sabe que também são bastante complexas. Mas, já a partir do terceiro ano, começam as grandes entregas, duplicações e a triplicação da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá. E agora a gente fazendo um foco, como você me falou, Maicon, aí para o litoral, no quarto ano a gente já vai ter a duplicação da PR-407, que é uma rodovia que precisa desse investimento. Essa duplicação vai ter a barreira divisória no canteiro central. Então, isso fará com que o número de acidentes seja eliminado ou se reduza nesse trecho. Importante destacar também que todos os retornos nessa nova concessão deverão ser em desnível, ou através de trincheira, ou por viaduto. Não vai ter mais retorno sobre a plataforma da rodovia, o que aumenta em muito o risco de colisões transversais, e esses acidentes costumam ser muito graves. E já também, a partir do quarto ano, os investimentos do quilômetro 5 ao 0. O contrato de concessão anterior não atendia esse trecho das avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha. E esse, como eu te disse, também diferente nesse ponto, vai ter investimento significativo nessas 2 vias de acesso ao porto. A Bento Rocha vai ser duplicada, vai ter marginal, ciclovia, também marginal e ciclovia na Ayrton Senna, passarelas para pedestres serão instaladas nesse trecho e os retornos, como eu te disse, vão ser em desnível. Tá aí, então, obrigado, Marcos, né, por essas explicações. São obras importantes, né, que, aliás, a população de Paranaguá pede muito, né, principalmente a Bento Rocha. Inclusive, você já esteve aqui, né, Marcos, presente naquela vez que houve uma manifestação ali em virtude do excesso de caminhões, né, já esteve ali junto com a sua equipe fazendo um estudo do local. E falando da Ayrton Senna da Silva, Marcos, é uma avenida, claro, que liga diretamente ao portão inicial do porto ali, né? E é uma avenida que precisa, né, para a população de Paranaguá de uma certa urgência. Como que está essa questão da Avenida Ayrton Senna da Silva? Porque os moradores pedem muito, né, essa marginal ou uma via tripla até o porto. Como é que está o andamento dessa questão? Ela deve acontecer, como eu te disse, essas obras não somos nós que prevemos, né? É importante que fique muito claro que essas obras têm uma distribuição dentro do contrato de concessão, mas ela está prevista para o quarto e quinto ano da concessão, né? Mas o que deve acontecer já nesses primeiros momentos? A questão ali de fechada de alguns acessos irregulares, né? O fechamento desses acessos irregulares, todos eles, lógico, obviamente, devidamente e previamente comunicados. A questão de melhoria da sinalização e, no sexto ano da concessão, nós passaremos a fazer a operação também desse trecho do quilômetro 5 ao 0. Ou seja, vai ter o guincho, a inspeção de tráfego, a ambulância, o caminhão-pipa, o caminhão boiadeiro e toda a nossa atenção. E um ponto importante também desse contrato, até o final do segundo ano, toda a rodovia, todo o trecho, não só o de Curitiba a Paranaguá, como os outros trechos que eu mencionei no início da entrevista, serão cobertos por câmeras. A gente conseguirá ver todo o trecho rodoviário para dar um melhor atendimento, deslocar a viatura mais adequada para cada tipo de ocorrência, e também terá sinal Wi-Fi ou 4G em toda a rodovia, o que melhorará a condição de comunicação aí do usuário com os nossos dispositivos e o usuário com seus contatos. Então, isso facilitará aí a questão de fluidez do tráfego. Outro ponto que é importante para Paranaguá, tem um pátio de parada e descanso de caminhoneiros, somando aí aos demais que já existem em Paranaguá. A gente vem conversando com os principais operadores portuários e a gente nota que a questão
do estacionamento dos caminhoneiros para o retorno, que aguardam o frete de retorno, é um ponto sensível e que a gente tentará, junto aí às demais autoridades que lidam com isso, buscar uma solução, né? Pode ser que isso venha aí ao encontro dos investimentos que a gente fará aí para Paranaguá. Tá certo. Então, para você que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã na Rádio Difusora, nós estamos com o Marcos Moreira, ele que é diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro. E Marcos, falando rapidamente, né, também a respeito da cobrança do pedágio, que é uma questão importante, né, porque muita gente ainda está com algumas dúvidas, principalmente na questão dos benefícios, a questão de outras opções, né, que a EPR juntamente com a concessão estão oferecendo. Poderia dar uma explicação a respeito da cobrança, benefícios, o que o motorista, né, pode adquirir aí a respeito da cobrança do pedágio? Esse é um outro ponto também bastante diferente do contrato anterior. Ele traz descontos significativos para os usuários. Um primeiro ponto é a isenção completa da cobrança das motocicletas. A NTT, quando fez esse contrato, pensou esse contrato junto com o TCU, Tribunal de Contas da União, viu que em alguns municípios a motocicleta é utilizada como instrumento, ferramenta de deslocamento para o trabalho. Então, eles isentaram o pagamento da motocicleta. Isso também ajuda aí na questão operacional, porque as motos demoravam ali para pagar o pedágio, era um incômodo para o motociclista, então isso está resolvido. O primeiro dos descontos, daí é importante que o motorista, o usuário, use a TAG, que é o Sem Parar, ou qualquer outra marca. O Sem Parar a gente fala como se é aí o Bombril, a Gillette, que é o nome mais conhecido, né? Mas qualquer um das tags já são automaticamente aceitas pela concessionária, não precisa fazer nenhum cadastro. Hoje tem bancos aí que já oferecem a tag dentro do pacote de tarifas, então a gente sugere para que os usuários procurem os bancos, procurem as operadoras. Hoje os valores são muito mais baixos do que no passado. E quem usa a tag, o primeiro desconto é o DBT. Isso serve para todos os veículos, inclusive para os veículos comerciais, para os caminhões. E o DBT é de 5% sobre o valor da tarifa, cobrado automaticamente na fatura seguinte, no mês seguinte. E daí, agora só para os veículos de passeio, para os carros, as vans e as caminhonetes, existe o DUF, que é o desconto para o usuário frequente. E ele incide a partir da segunda passagem no mesmo mês e no mesmo sentido, podendo chegar na 30ª passagem aqui para a Praça de São José dos Pinhais, que é a mais próxima de Paranaguá, a 56% de desconto na média das passagens. Ou seja, a tarifa hoje, que é de R$ 22,60, quando você já usa o DBT, ele vai para R$ 21,00 e alguns centavos. E se você usar 30 dias, a tarifa baixa na média para R$ 10,01. É um desconto muito significativo para quem precisa se deslocar com frequência para Curitiba, para estudo, para trabalho. O valor da tarifa é menos que a metade na média. O último valor chega a ser, acho que, R$ 3,00 aí no valor nominal. Então, isso é bastante importante. E para o usuário que quer entender, prever esses descontos, no nosso site e também nas redes sociais tem o link aí para o nosso site, que é o www.eprlpioneiro.com.br. Tem uma calculadora, Maicon, que você pode colocar a praça de pedágio que é por nós administrada, o número de passagens que você prevê fazer, e ali já aparece a média das passagens, o que você vai pagar em cada uma delas, e o menor valor que você vai ter na última passagem. E mais, quando você atinge o desconto máximo nos 30 dias, e se você precisar usar a rodovia mais vezes no mesmo mês e no mesmo sentido, aquele valor mínimo continua sendo o mínimo até a 50ª, 60ª passagem. Vai passar 50 vezes, vai usar do 30º à 50ª o valor mínimo. Então, reduz ainda mais essa média. Por isso que é importante as pessoas usarem o TAG, né, além de receber o desconto, passa mais rápido pela praça de pedágio. Tá certo. Então, Marcos, para a gente até fechar aqui pela questão dos teus compromissos, também a gente teria
Um dia vamos receber você novamente aqui na Rádio Difusora, né, para a gente poder abordar outros assuntos aí com o trabalho já com um pouco mais de desenvolvimento também, né, mais alguns meses de trabalho. Mas, Marcos, para a gente poder até fechar, um assunto que chama muita atenção aqui no litoral do Paraná é a respeito de alguns acidentes, não só agora com a EPR, mas já vinha acontecendo constantemente, principalmente entre os quilômetros 33 até o 42. É um local onde um acidente acontece com muita frequência, principalmente tombamento de caminhão, rodagem de pista de veículos. Já está sendo feito algum estudo por parte da EPR a respeito deste trecho do 33 até o 42, aonde esses acidentes são constantes aqui na Serra do Mar? Para longo prazo, como eu falei, a gente vai ter a triplicação. Para médio prazo, 30 quilômetros aí do trecho de serra vai ser inteiramente iluminado. Aí isso aumenta bastante a segurança e a percepção dessa segurança. Mais uma área de escape vai ser instalada também no 5º ano da concessão. E o reforço da sinalização, como eu disse, vai acontecer já nas próximas semanas. E nós também estamos em diálogo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que continua sendo a autoridade de trânsito sobre a via, independente da concessão, quem continua mandando sobre a questão de multas e organização do trânsito é a Polícia Rodoviária Federal. E nós pedimos para eles indicarem os pontos onde devem ser instalados os radares de velocidade. Infelizmente, é a única medida que observada que faz com que a velocidade em excesso dos caminhões que vem causando esses acidentes aí de grande monta só tende a resolver com o controle de velocidade. Então, a polícia está fazendo os estudos estatísticos dela, ela nos encaminhará os pontos e aí nós instalaremos os radares para a polícia e eles administrarão. Então, com certeza, com os instrumentos de controle e redução de velocidade, a gente deve encontrar, sim, Maicon, aí uma redução que é muito importante para nós. O nosso valor é a segurança, a gente vem perseguindo em todas as nossas ações de segurança e a gente quer crer que em pouco tempo aí, já de operação e com essas medidas que eu comentei, a gente tenha uma redução dos acidentes. Tá certo, então, Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, muito obrigado, Marcos, pela atenção aí aqui junto à Rádio Difusora, por ter nos atendido aí a respeito de tirar essas dúvidas principais aí, né, que são constante, né, são mandados aqui para a nossa equipe de jornalismo, né, por parte aí dos ouvintes, né, da Rádio Difusora, e a gente, claro, já deixa o convite aí para uma próxima oportunidade, você está aqui junto com a gente para poder trazer mais detalhes a respeito do andamento das obras e, claro, deixamos aqui os microfones da Rádio Difusora sempre abertos para a EPR Litoral Pioneiro. Obrigado, Marcos. Eu agradeço a você, Maicon, a Rádio Difusora, esse espaço é fundamental. Sim, vamos estar juntos mais vezes, inclusive quando for para anunciar aí esses grandes investimentos. Então, muito obrigado aos ouvintes e desejo a todos um bom dia e um excelente final de semana. Tá certo. Então, Elísio Júnior, Marcos Moreira, da EPR Litoral Pioneiro, falando aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Maicon Shimuri, falando aí com o presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira, que trouxe aí assuntos importantes sobre a concessão do pedágio, principalmente aqui para nossa região. 8h36 na volta.